Sempre soube que havia algo diferente em mim. Não foi alguma coisa que alguém me disse, ou que eu tenha aprendido na escola. Foi uma sensação que me acompanha desde os meus primeiros anos. Desde sempre eu vejo coisas que os outros não veem. Quando brincava no jardim, às vezes, sentia como se os olhos de alguém me observassem por entre as árvores. Não era o olhar curioso de algum vizinho ou de um amigo. Era algo mais profundo. Algo que estava além da simples presença de uma pessoa. As sombras nas paredes da minha casa, por exemplo, pareciam ganhar vida quando ninguém estava por perto. Um movimento quase imperceptível, como se as próprias sombras estivessem respirando. Elas não eram como nos filmes de terror, com olhos flamejantes ou gestos ameaçadores. Não. Elas eram mais sutis. Eram figuras distantes, pálidas, que flutuavam ao meu redor com uma suavidade assustadora, como se estivessem ali, mas ao mesmo tempo, longe de mim. Elas nunca falavam em voz alta, mas suas presenças eram tomadas de uma intensidade. Às vezes, um leve toque frio na minha nuca, ou um sussurro que eu não sabia se era real ou imaginário, me fazia ter a sensação de que estavam ali, sempre me observando. A primeira vez que vi um espírito foi quando eu tinha apenas 6 anos. Estava brincando sozinho no jardim, sentado na grama, quando olhei para a janela da sala e vi uma mulher. Ela estava parada diante da janela, em pé, com um vestido branco que parecia flutuar como se não estivesse tocando o chão. Seus olhos, embora sem expressão, pareciam me observar com uma calma que eu não conseguia compreender. Eu a chamei, mas ela não respondeu. Não se moveu. Fiquei ali, olhando por longos segundos, até que, por fim, ela desapareceu. Aquela primeira visão me deixou perplexo, mas também me deu uma sensação estranha de curiosidade. Eu queria saber mais. Queria entender o que estava acontecendo. Eu acreditei, por um breve momento, que fosse coisa da minha imaginação. Mas não demorou muito para que as aparições se tornassem mais frequentes. Meses depois, ganhei um cachorrinho, o Pipoca. Ele era branco e tinha a cabeça marrom. Pipoca era sapeca, vivia saltitando e correndo pela casa toda. Ele era meu melhor amigo e eu adorava brincar com ele. Um dia, Pipoca começou a agir estranho. Olhava para o corredor que dividia os cômodos da casa e ficava latindo, deixando a minha mãe confusa. "Esse cachorro está latindo para o nada", ela disse. Eu era pequeno, mas já sabia o que estava acontecendo. Pipoca, assim como eu, também via os espíritos. Com o tempo passei a vê-los em todos os lugares, nas esquinas das ruas, nas sombras dos cômodos, nas madrugadas insones. Cada um deles parecia ter uma história própria, uma energia única que se comunicava comigo de maneira silenciosa, mas intensa. Eu me via tentado a procurá-los, como se de algum modo eles quisessem ser encontrados. As aparições não eram agressivas ou assustadoras, mas de uma tristeza profunda, como se estivessem presos entre dois mundos, ansiando por algo que não podiam ter. Eu tentei ignorá-los no começo. Tentei racionalizar, dizendo a mim mesmo que eram apenas reflexos da minha mente cansada ou manifestações da minha imaginação fértil. Mas quando fiquei mais velho, percebi que não podia mais fugir dessas visões. Elas se tornaram parte de mim, da minha realidade. E por mais que tentasse resistir, elas se intensificavam. Em momentos de grande estresse ou solidão, os espíritos se aproximavam mais, como se estivessem esperando que eu os visse. E foi em uma dessas noites, quando a solidão tomou conta de mim e o silêncio se fez absoluto, que ouvi a primeira voz. Não foi um grito, não foi uma palavra em alta frequência. Foi mais como um sussurro suave, quase um pensamento compartilhado. "Não tenha medo", dizia a voz. "Estamos aqui." Eu fiquei em silêncio por um bom tempo, pensando sobre o que aquilo significava. Desde aquele momento, os espíritos não foram mais apenas figuras sombrias e misteriosas para mim. Eles se tornaram algo mais. Aprendi a conviver com eles, a ouvir suas histórias em silêncio, a observá-los de longe. Alguns eram como vultos de pessoas que haviam sofrido, outros eram apenas almas perdidas, vagando sem rumo. Mas de alguma forma, todos pareciam ter algo a me dizer. Algo que eu precisava ouvir. No início, confesso,
A ideia de conversar com eles me assustava. A perspectiva de estar em contato com um mundo que ninguém mais via era inquietante. Mas com o tempo, passei a perceber que não havia razão para temer. Eles não eram maus. Não eram demônios, como muitos diziam. Eram apenas espíritos, seres perdidos entre as dimensões, tentando fazer as pazes com suas próprias histórias. E com isso, fui aprendendo a lidar com a presença e com a voz deles. Eu já não sinto mais medo. Eles fazem parte de mim agora, como uma sombra silenciosa que caminha ao meu lado. E por mais que ninguém entenda, por mais que tentem me convencer de que tudo não passa de uma ilusão, eu sei o que sinto. Os espíritos estão aqui, e não me assustam mais. Eles fazem parte da minha realidade. Eles fazem parte de quem eu sou. E de alguma maneira, essa conexão me trouxe uma paz que eu nunca encontrei em lugar algum. Cresci em uma casa onde as certezas eram tão sólidas quanto as paredes que nos cercavam. Meu pai, um homem de mente afiada e lógica inabalável, sempre dizia que o mundo era feito de fatos e evidências, não de ficções ou mistérios. Ele era um cientista respeitado. Para ele, as respostas para tudo estavam nas equações, na observação e no raciocínio lógico. Minha mãe, sempre mais silenciosa, parecia concordar, mas em seus momentos de reflexão, havia algo nela que me intrigava. Por vezes a vi perdida em seus pensamentos, olhando para algo distante, como se tentasse entender algo que não conseguia ver. Eu sempre achava isso curioso, mas ao mesmo tempo sabia que era só uma fantasia da mente dela. Eu acreditava que a vida era simples: trabalho, estudo, diversão e uma boa noite de sono. E o medo? Ele não existia. Sempre acreditei que as histórias de fantasmas e espíritos eram apenas invenções de mentes criativas, ou pior, uma desculpa para não enfrentar a realidade. Nunca, em nenhum momento, vivi algo que me fizesse pensar o contrário. Eu via filmes de terror e achava graça das cenas de assombrações. Achava tudo tão ridículo, tão exagerado, que mal conseguia entender como alguém poderia cair nesses contos. Acredito que se algo não tem uma explicação lógica e científica, simplesmente não existe. Meu pensamento sempre foi muito claro, muito bem estruturado. Se alguém falasse sobre espíritos ou coisas sobrenaturais, eu dava uma risadinha educada, claro, mas sempre sem deixar que a conversa fosse além. Isso era coisa para quem não tinha mais o que fazer. Quando minha amiga Luana começou a contar suas histórias sobre o que via em sua casa, eu simplesmente ignorei. Luana, você assiste a filmes demais, eu dizia. Não faz sentido nenhum. Mas ela, com seus olhos brilhando, descrevia uma realidade que eu considerava surreal. Às vezes ouço sussurros, ela dizia com um sorriso enigmático. Eles estão por aqui, em casa. Eu os vejo o tempo todo. Sussurros? Sombras? Isso só podia ser fruto de sua mente, propensa a delírios. Eu não tinha dúvida. Por mais que tentasse não me envolver nessas conversas, algo dentro de mim começou a mudar. A cada história de Luana, uma semente de curiosidade parecia ser plantada, mas eu me recusava a deixá-la crescer. Sempre fui uma pessoa lógica e racional, e estava decidido a seguir meu caminho sem me perder em fantasias. Eu acreditava que o mundo era feito de fatos, não de suposições. Até que numa noite qualquer, algo aconteceu. Não foi nada assustador, nada que envolvesse visões sobrenaturais. Eu estava sozinho em casa, relaxando na sala, quando o vento começou a bater forte nas janelas. De repente, notei algo estranho. O espelho na parede refletia uma sombra que parecia se mover. Eu fiquei parado, observando, e logo percebi que a sombra parecia se contorcer e se alongar de maneira peculiar. Meu coração disparou por um segundo, mas logo percebi o que estava acontecendo. A cortina da janela estava se movendo com o vento forte, e o reflexo dela no espelho estava distorcido. O tecido da cortina estava balançando e projetava sombras que pareciam ter vida própria. As sombras se alongavam conforme o vento mudava de direção, criando um efeito visual que, à primeira vista, poderia parecer misterioso. Eu já tinha visto esse tipo de distorção de luz e sombra antes, mas dessa vez, no silêncio da casa, a sensação foi mais marcante. Respirei fundo e sorri para mim mesmo. Era só isso,
pensei. Uma simples ilusão causada pelo movimento das cortinas e pela luz. A sensação de estranheza foi embora assim que compreendi o que estava acontecendo. Não havia nada de sobrenatural, apenas uma falha perceptiva momentânea, causada por um reflexo e o vento que brincava com o tecido. Levantei-me calmamente e fui até a janela para fechá-la, minimizando o movimento do vento. A casa ficou mais silenciosa e o ambiente voltou a parecer normal. Me senti aliviado por ter uma explicação lógica e o desconforto que eu senti desapareceu imediatamente. No fundo, eu sabia que minha mente não estava sendo enganada. A racionalidade sempre teve as respostas. O que vi não tinha nada a ver com espíritos ou qualquer coisa sobrenatural. Era simplesmente a forma como a luz refletia e como o vento interagia com os objetos ao redor. Naquela noite, meu sono foi tranquilo, sem a sombra da dúvida. E ao refletir sobre o que aconteceu, percebi que não precisava de mais nada para acreditar. Eu vi o que estava diante dos meus olhos, e o que vi teve uma explicação lógica, como qualquer outra coisa que tivesse fundamento. O mundo é simples, se olharmos com os olhos da razão. Não há lugar para o inexplicável quando se tem ciência e lógica para guiar nossas percepções. E você, se identificou ou conhece alguém como da história 1 ou da história 2? Deixe o seu comentário.